Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a VNC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para discutir as perspectivas, olhar um pouquinho para sua carteira, te transformar num investidor melhor a cada dia, mas sempre olhar para o futuro, ver o que tem de novo, o que tem de projeções, quais pontos não podem ficar fora do seu radar. E hoje nós vamos falar com o Vinícius Loureiro sobre um tema que vocês devem estar acompanhando, tangencia muitas emoções, especialmente dos torcedores brasileiros. Nós vamos falar um pouco sobre direito esportivo, um pouquinho sobre futebol e um pouquinho da relação dessa maravilhosa paixão nacional com os negócios, com as finanças. Vinícius, é um prazer recebê-lo aqui. Eu sou um dos convidados que a gente queria trazer desde o dia 1 do programa. Não é fácil trazer, mas é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Bom, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigado pelas palavras, Felipe. É um prazer estar aqui também. As questões de agenda, infelizmente, dificultaram a vinda, mas finalmente aqui estamos. Não, pode ter certeza que eu já fico honrado por você ter liberado esse espacinho na agenda para estar aqui conosco, e eu tenho certeza que o pessoal vai poder se divertir bastante, aprender bastante com o papo de hoje. E aí eu queria começar levantando a bola de um tema que a gente acaba conversando muito, que é futebol. A gente vai falar sobre esportes como um todo, mas o futebol tem sempre um pontapé interessantíssimo, ainda mais que essa semana foi o fim do principal campeonato desse esporte aqui no Brasil. O futebol pode ser um investimento? Bom, a pergunta é bem direta e a minha resposta é pode. A gente precisa ajustar algumas questões, a gente precisa lapidar alguns pontos desse mercado. A gente teve algumas atualizações importantes na legislação que nos levaram no caminho correto, mas algumas práticas historicamente consagradas nesse mercado ainda precisam de um tempo para que se adaptem à nova realidade. Eu acho que o futebol ele não só pode, como ele deve ser considerado como um investimento, mas a gente tem que considerar também que o investidor, ele normalmente já não é 100% racional. Quando a gente fala de um mercado esportivo, principalmente no futebol, a minha visão é que a racionalidade do investidor é ainda mais questionável, para dizer assim. Então, ele é um mercado muito interessante, é um mercado com um potencial de retorno muito grande, mas que ele precisa ter cuidado, precisa que algumas regulações protejam o investidor e impeçam que isso se torne uma captação de poupança popular sem uma base sólida. E esse é um ponto central da discussão. O que falta, não o que falta, mas o que de atenção especial a gente tem que ter, levando um clube que envolve a paixão das pessoas para dentro do mercado de capitais, na hora de estabelecer essa regulação, para não deixar que, eventualmente, a paixão pelo clube torne o investidor cego às deficiências estruturais, institucionais daquele mesmo clube ou da sociedade por ações que está sendo listada. Essa pergunta não é fácil, porque a gente falar sobre isso pode gerar um certo incômodo, um certo desgaste no mercado, mas a gente está aqui para isso. Exatamente. Né? Então... A gente tem uma tradição aqui no programa, esqueci de comentar logo no começo, mas a gente está aqui para fazer perguntas difíceis para respostas complexas. Sem dúvida. Então vamos lá. Eu acho que o ponto 1 que precisa ser melhorado é a questão da transparência. Infelizmente, o mercado esportivo, o futebol, e aqui não só o futebol, mas o mercado esportivo como um todo, foi por muito tempo ligado a capital de origem desconhecida. E aí a gente não está falando só de Brasil. A gente pode mencionar, por exemplo, diversos casos de sports washing
no exterior. A gente tem grandes clubes na Premier League, grandes clubes na Itália, que foram objeto de uso para lavagem de imagem ou lavagem de capitais. A gente teve alguns casos no Brasil aqui em que se levantou essa hipótese, não vou mencionar por uma questão ética, mas tem aí no histórico, quem quiser entender, conhecer, os buscadores estão aí à disposição, mas eu acho que a necessidade de transparência é o ponto 1, para que as pessoas saibam onde estão colocando o seu dinheiro. Obviamente, a gente não vai conseguir dissociar jamais o investimento em uma modalidade de investimento, que seria o investimento em entidades esportivas, especificamente no futebol, nunca vai ser descolado da paixão. Então, e aqui eu tenho que mencionar uma lógica que vai ser contrária à lógica das hate stocks. Então, se as pessoas, para investir em algumas indústrias específicas, como aqui eu vou tomar a liberdade de citar a indústria do tabaco, por exemplo, que reconhecidamente é uma indústria que paga um prêmio maior para receber esses investimentos, quando a gente está falando na indústria do futebol, eu imagino que você, eu ou qualquer outra pessoa que tenha alguma relação com essa modalidade exigiria um prêmio menor para ter um investimento no próprio clube. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente ver e é uma coisa que, inclusive, protege uma das grandes preocupações das pessoas quando falam em transformar os clubes em SAFs. As pessoas falam que, não, mas aí vão ter muitos torcedores do clube rival comprando as ações do meu time, prejudicando. Não, isso não vai acontecer. Os clubes, eles têm mecanismos internos e externos para proteger a tomada de decisão. Então, uma série de acionistas, torcedores de outros clubes precisariam comprar um volume muito grande de ações para conseguir ter alguns movimentos. E no caso da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, ainda existem as ações da classe A, que são ações que são mantidas de titularidade do clube associativo ou da entidade que deu origem àquela SAF e que podem brecar algumas mudanças, como, por exemplo, mudança de cores, mudança de nome, logomarca. Então, nós temos alguns mecanismos para brecar esse tipo de ação. Mas, voltando à paixão, esse prêmio vai fazer com que essas ações, em tese, se concentrem, em maior parte, ou na mão dos torcedores do próprio clube, ou de investidores racionais que entendam que aquele investimento vale a pena, e aí, até considerando a própria revenda para torcedores do próprio clube. A lógica para os torcedores adversários seria o oposto. Então, eles teriam uma lógica de hate stock. Vou citar aqui, por exemplo, Palmeiras e Corinthians. Um torcedor do Corinthians, para comprar uma ação do Palmeiras, ele precisaria ter um retorno muito maior do que necessariamente um torcedor do Palmeiras ou que para comprar uma ação do Corinthians. Então, nesse ponto, os preços das ações vão acabar direcionando o comportamento dos investidores. E você comentou de alguns tópicos aí de inovação que já evoluíram e a gente começa a ver as consequências. A Sociedade Anônima do Futebol já foi incorporada por alguns ex-clubes e hoje a gente consegue... a gente viu o primeiro campeonato brasileiro com representação expressiva desse formato organizacional. Como a instituição das SAFs mudou a dinâmica do futebol? Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho do que já aconteceu, das SAFs que já aconteceram. Eu falei de prêmio, de risco, isso eu falei pensando em mercado de capital aberto. Capital aberto. O que a gente viu até hoje no Brasil foi a compra de a criação de algumas SAFs e a compra dos direitos esportivos de alguns clubes por um grupo específico de investidores ou por investidores individuais. Em termos de gestão, a gente ainda não teve um grande impacto, um reflexo, primeiro porque o tempo é muito curto, a gente tem tradicionalmente alguns atos de gestão que já são muito enraizados no futebol, então não há uma ruptura, a compra ela não trouxe uma ruptura dessa estrutura porque os profissionais que estão nesse mercado ainda são os mesmos.
Então, isso é uma coisa que a gente vai ver ao longo prazo. Então, a gente tem que começar a pensar em formação de profissionais, e nesse ponto eu acho muito legal, quando a gente olha aqui em São Paulo, por exemplo, para FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração da USP, eles têm uma empresa júnior focada em gestão de esporte. A gente olha para a GV, que é um outro grande ponto em que se pensa a gestão, e eles têm uma liga de gestão esportiva. Então, a gente está começando a ver a formação de novos profissionais já com uma nova visão. O que a gente viu até agora foi o uso do mecanismo da SAF como uma boia de flutuação para times que estavam se afogando. Então, além da gente não ter observado um retorno, um período que permitisse um retorno das alterações trazidas pela gestão, a gente não viu necessariamente uma mudança de perfil. E aqui eu vou citar novamente um fato sem dar nomes, mas imagino que todo mundo tenha observado. Quem viveu o futebol no final da década de 90, começo dos anos 2000, lembra de dirigentes invadindo o campo para tirar satisfação com árbitros, para bater boca, questionando a lisura do sistema. Isso era bastante comum. Nesse último campeonato, nós vimos um fato muito parecido em uma SAF. Então, aquilo que era para ser um passo rumo à modernidade na gestão, na realidade, refletiu um comportamento que já tinha sido superado há 20 anos. Então, eu acho que a gente ainda não tem reflexos. Nós estamos começando a ver aí alguns projetos de SAF diferentes, com grupos de investidores, que têm uma proposta diferente do controlador, do dono que compra um brinquedo. Isso é uma coisa que é preocupante. Então a gente talvez veja efetivamente o retorno da SAF daqui a 4, 5, 6 anos. Nenhuma mudança nesse mercado vai acontecer. Bom, esse clube virou SAF hoje, amanhã ele está ganhando o Campeonato Brasileiro. O Red Bull, que é um grande exemplo de uma cidade pequena, com uma torcida pequena, mas que tem uma estrutura empresarial, não é tão recente, já tem uma lógica, já faz parte de um MCO, que são os Multi-Club Ownership, então é uma rede de clubes internacional. Ele já tem um desempenho esportivo que merece ser mencionado. Por quê? Porque dentro dessa estrutura já existe uma lógica de gestão empresarial. Então o Red Bull trouxe alguma coisa da sua expertise internacional, está aplicando isso no Brasil e a gente já está vendo o resultado. Então eu acho que é muito mais racional a gente olhar para o exemplo do Red Bull, entendendo as suas limitações, porque a gente não pode comparar a estrutura do Red Bull Bragantino com os grandes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Flamengo, Fluminense. Existe uma diferença brutal que é o mercado. Então, o potencial original de receita desses grandes clubes, ele é muito maior do que o time de Bragança. Então, o que nós observamos daí muito é reflexo da gestão. Então, se você pegar isso e replicar para um clube que tenha um potencial de mercado maior, e aí eu digo, é importante analisar também qual é o modelo empresarial que vai ser assumido. Porque para o clube, para o Red Bull, a lógica é uma. Para um clube com uma torcida pequena, a lógica é outra. Para um clube com uma torcida grande, é uma lógica completamente diferente. Então você tem que avaliar benefícios de se manter o capital fechado, possibilidades que você tem no caso de abertura de capital e algumas barreiras, que eu acho que é importante a gente falar daqui a pouco, que esse mercado de capital traz, que provavelmente vão impedir que alguns clubes acessem, que abram o seu capital. Então eu acho que tem muitas coisas que precisam ser consideradas, mas a gente ainda não teve tempo para analisar o impacto efetivo das SAFs. A gente teve o próprio caso do Red Bull. À época, falava-se um investimento na casa de 100 milhões de reais no clube. Nós tivemos a saída de outras SAF, tivemos o redesenho de alguns clubes em SAF com investimentos que não fugiam muito a essa ordem de grandeza de clubes muito maiores. Essa pressão ajuda nesses números? Ou melhor, atrapalha esses números? Vamos lá.
Os números que são anunciados nem sempre são os números exatos. A gente tem caso, por exemplo, de uma SAF que anunciou um valor de 2 bilhões. Não é. O que se pega em alguns casos você anuncia o valor, mas já prevendo o que vai ser investido com o fluxo de caixa que vai ser gerado pela própria gestão do clube. Então, 2 bilhões, se falar em 2 bilhões em 10 anos, é um investimento pequeno. Porque, por exemplo, você olha grandes clubes aí, você tem clubes gastando 200, 300, 400, até 500 milhões numa temporada. Isso em 10 anos, se você considerar só o que ele já investe hoje, seriam 5 bilhões. Então, o que precisa ser observado é quanto vai ser aportado efetivamente de capital, como vai ser direcionado esse aporte de capital e que tipo de medida vai ser tomada. Então, por exemplo, vai ser aportado 500 milhões para quitação de dívida, mais 300 milhões para reforma de um estádio, por exemplo. Aí você está vendo um aporte efetivo. O que tem sido muito divulgado é a conversão em SAF para se aproveitar de um benefício de execução de dívidas diferenciado. Então eles fazem um aporte pequeno para justificar a conversão em SAF, declaram como um valor maior, já considerando o fluxo de caixa em 10, 15 ou 20 anos, e eles usam isso porque quando o clube, quando existe a estruturação de uma SAF, as dívidas elas podem ser redistribuídas ou pagas de uma forma diferenciada. Então, o pagamento das dívidas ele pode acontecer em até 10 anos e a correção desses valores é feita pelo índice oficial. Então, existe uma redução aí do valor a ser pago para a correção das dívidas. A taxa Selic é menor em geral do que dívida bancária, em geral não, certamente é menor. Então, os clubes se aproveitam disso. Nesse momento, eles têm que direcionar para o pagamento dessas dívidas 20% das receitas e 50% dos valores que forem pagos a título de dividendos ou juros sobre capital próprio. O grande problema, não existe uma previsão de obrigatoriedade de pagamento de dividendos. Ou seja, os clubes eles estão pagando 50% de zero. E esses 20% do fluxo de capital, do fluxo de caixa dos clubes não vem sendo suficiente para amortizar a dívida. Isso pode gerar problema em 6 anos, porque a lei diz que no prazo de 6 anos o clube tem que ter quitado 60% da dívida. E se não tiver aporte externo, é difícil que eles cheguem nesse número de 60%, destinando só 20% das receitas. Então, nós temos aí algumas questões bem complicadas. Desculpa, eu divaguei e eu acabei não respondendo a sua pergunta, né? Não, na verdade você me abriu algumas outras. A primeira delas comentou sobre os clubes não pagarem dividendos. Usualmente, historicamente, no formato de clube associativo, era comum prever a não distribuição dos excedentes. Mas quando a gente pensa numa companhia eventualmente buscando ser listada, essa realidade é diferente. Você quer receber fluxo de caixa. Senão vira a teoria do bobo maior, né? Você compra ação esperando que outra pessoa compre de você. Só que quando a gente olha mesmo para fora, essa prática ainda é pouco comum. O olhar dos clubes para distribuição de excedente financeiro, como é que a gente vai começar a quebrar esse racional e começar a chamar os clubes para, olha, gere superávit e distribua esse superávit. Você pode reinvestir, as empresas também reinvestem. Mas, não é só de amanhã que se vive o clube. Então... Vamos lá. Essa pergunta não é trivial, mas só para vocês entenderem, se tem alguém que pode responder esse tipo de coisa para a gente, além de especialista em direito esportivo, o Vinícius é doutor em economia das organizações. Se tem uma pessoa que consegue fazer navegar entre esses mundos,
tá aqui, então por isso a gente tem que fazer essas perguntas difíceis para ele mesmo. Então eu vou tentar responder de uma maneira que seja compreensível. Eu tenho para mim um racional, mas que não é tão fácil de se estruturar, muito menos em curto espaço de tempo. Mas o que a gente tem nos clubes hoje é que 60% ou 70% das receitas estão vinculados diretamente ao desempenho esportivo. E o que a gente tem no mercado é um mercado que não é integralmente profissional. Você tem muitos clubes que se endividam, que assumem riscos por usar uma estrutura associativa, não correm tantos riscos de falência, não correm tantos riscos de ver cessada a sua atividade, então eles usam isso para otimizar o seu desempenho esportivo. O que acontece? Aqueles clubes que têm uma estrutura empresarial, se eles distribuírem esses excedentes, distribuírem aquilo que no mercado tradicional seria distribuído, eles vão ter um potencial de investimento comparativamente menor do que aqueles que não têm uma responsabilidade na gestão. E o que isso vai refletir no ano seguinte? Em um nível de competitividade esportiva menor e, consequentemente, ainda que não seja uma correlação direta, existe uma correlação entre o nível de investimento e o retorno esportivo. Então, o menor investimento comparativo vai refletir, ou poderá refletir, num menor desempenho esportivo. E aí esse menor desempenho esportivo vai impactar aqueles 70% da receita que são dependentes do desempenho esportivo. Então eu acho que para que a gente consiga ver esse mercado efetivamente andando com as próprias pernas e aí sim atuando como a gente vê no mercado de capitais, distribuindo dividendos, reinvestindo uma certa parte, mas ainda assim atuando, já distribuindo os dividendos para os acionistas, a gente precisa ter uma estrutura profissional no mercado como um todo. Então, talvez alguma regulamentação em questão de fair play financeiro, uma regulamentação efetiva. Não adianta a gente ter uma norma sem efetividade nenhuma. Então, a gente precisa ter uma regra de fair play financeiro que impeça que os clubes gastem mais do que arrecadam ou que limitem esse gasto a 5% além do que arrecadam. Lógico, e aí a gente está excluindo, por exemplo, investimentos em estrutura, investimento em estádio, investimentos que tragam retorno no longo prazo. Então, por exemplo, se um clube ele não tem arrecadação e assume um endividamento para reformar o estádio ou para construir um estádio, você vê que é uma lógica diferente de um clube que se endivida para pagar salário de jogador, para contratar um jogador. Então você tem retornos diferentes, você tem uma lógica diferente. Então a gente precisa, lógico, preservando o racional desse mercado, a gente precisa criar alguns tetos, alguns limites e principalmente a gente precisa ter um órgão externo que faça esse controle. E eu digo por quê. Hoje, a lei fala que os atletas, quando têm atraso de salário, eles podem denunciar o clube para a justiça desportiva e isso pode refletir em uma perda de pontos da própria entidade. A minha questão é, existe alguma possibilidade de um atleta individualmente acionar a justiça desportiva para que aquele clube no qual ele atua perca os pontos das partidas nas quais ele vai atuar? Eu, pessoalmente, acho que não, porque isso vai gerar um ambiente de trabalho impossível para ele. A gente sabe que as torcidas ainda têm uma lógica diferente, podem colocar a integridade física desse atleta em risco. A gente viu, infelizmente, atos de barbárie em Curitiba, em Santos, a gente viu cenas lamentáveis. Então a gente precisa que uma pessoa externa faça esse acompanhamento. Olha, esse clube tem que prestar conta. A gente não precisa falar necessariamente da divulgação ampla
dos contratos, das receitas. Não, mas a gente precisa que tenha uma auditoria financeira efetiva da estrutura do futebol para que esse mercado funcione. Então, bom, esse clube aqui não pagou salário, esse auditor externo ao clube faz essa notificação ao tribunal e o tribunal julga e denuncia o clube para que ele perca os pontos. A gente precisa tirar isso dos clubes por uma questão de preservação do próprio trabalhador. O trabalhador, ele muitas vezes tem que escolher entre a subsistência, e aqui eu falo subsistência mesmo. Quando a gente fala em jogadores de futebol, a gente pensa no 1% do 1%, aqueles que ganham 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. A realidade do futebol brasileiro é que 70% dos atletas ganham menos de 2 salários mínimos. A gente tem muitos atletas que jogam por 1 salário mínimo e treinam em horários alternativos porque eles são obrigados a ter um segundo emprego para se sustentar. Então, a gente não pode considerar o 1% do 1% e refletir isso para toda uma indústria. E se a gente tem uma companhia, diga, ex-futebol, uma companhia regular, é inadmissível você ficar atrasando o salário rapidamente, você é acionado. E no futebol a gente lida com isso de uma desagradável naturalidade. Quando a gente pensa fora do futebol, é até razoável a gente pensar que o empregado ele tenha que buscar o direito de receber o salário. E acontece, empresas que não pagam salário, o trabalhador acessa a justiça do trabalho para receber aquilo que lhe é devido. O grande problema é que a estrutura do futebol é diferente, a gente não pode usar essa lógica. E eu digo mais, se você olhar bem a estrutura do futebol, talvez fosse um pouco mais questionável anteriormente, mas hoje, com o formato empresarial e no futuro, se mais clubes se tornarem SAFs, falando em ligas, em MCOs, a gente vê um grande grupo econômico, porque são entidades privadas que se associam com o objetivo de exploração de uma atividade econômica, que é o futebol. Então, se você não tiver um controle centralizado desse grupo econômico sobre a regularidade de todos aqueles outros, isso pode refletir nos outros participantes desse grupo econômico. Então, falando num cenário extremo, num futuro não tão distante, considerando que os clubes todos se transformem em SAFs, ou mesmo que nem todos, mas que a gente tenha uma estrutura empresarial, mesmo que alguns desses membros dessa estrutura sejam entidades sem fins lucrativos, você pode ver o Flamengo respondendo por dívidas do Vasco, o Corinthians tendo que pagar débitos do Palmeiras, ou vice-versa. Isso eu estou usando aqui de forma aleatória, não estou querendo mencionar nível de endividamento de clube A ou clube B de forma alguma, mas a gente percebe que é uma estrutura centralizada. E aí a gente olha para o mercado americano, por exemplo, como uma grande escola. O esporte nasceu nos Estados Unidos já com uma visão de liga, já com uma visão de exploração do mercado. A gente tem o exemplo da NBA, por exemplo, que ela faz o controle dos contratos, ela faz a distribuição das receitas. Então, existe ali, eles se reconhecem enquanto um grupo econômico. No Brasil se tenta afastar essa realidade, mas a hora que um processo como esse bater no judiciário, eu não vou dizer que é claro que certamente vai acontecer, porque em direito a gente nunca diz isso. Mas existe uma probabilidade não desprezível de que seja reconhecido o grupo econômico nessa situação. E tecnicamente, se você buscar na literatura científica, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, que são os que produzem mais conteúdo científico relacionado ao tema de esporte, você vai ver que há uma estruturação de grupo econômico, que eles já reconhecem essa estrutura como sendo um grupo econômico. E a hora que você trouxer isso para o Brasil, nós vamos ter problema. Muito bem, estamos batendo esse papo aqui, o Vinícius Loureiro, sou especialista em direito esportivo sobre o futebol, mas sobre o direito esportivo como um todo, como isso impacta nas nossas vidas, nossa tomada de decisão como investidores e como essa dinâmica
pode ser levada para o mercado de capitais, interpretada no mercado de capitais, como a gente pode aproveitar dessas novas estruturas, desses investimentos que misturam nossa paixão pelo esporte com o investimento financeiro, né? É uma ponte entre razão e emoção. Agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Fique por aí. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Vinícius Loureiro aqui sobre esportes, sobre negócios vinculados ao esporte, sobre direito esportivo, especialidade aqui do nosso convidado, sempre trazendo para vocês, espectadores aqui da BBC News, investidores e profissionais de mercado, essas referências que estão pensando os próximos temas, os temas de fronteira aqui no mercado brasileiro. A gente terminou o último bloco com um comentário seu, Vinícius, sobre caso uma dívida fosse parada no judiciário, eventualmente um clube seria acionado pelo problema com outro. Isso me traz uma outra questão. A gente tem feito um esforço, por N questões, a construir uma justiça esportiva, uma espécie de autorregulação, para que os membros desse grupo que constituem essa atividade econômica e conhecem a sua realidade, formem as suas regras antes que elas sejam levadas à justiça comum. Mas a gente observa casos em que a justiça comum é acionada, ou pelo menos levanta-se a questão sobre acionar a justiça comum. Como é essa dinâmica para o mercado esportivo? E quais são os prejuízos de uma entidade independente levar as suas questões, passar por cima da justiça esportiva e levar suas questões à justiça comum? Bom, Felipe, eu não sei se eu fico feliz ou com medo da sua pergunta, porque você veio com uma pergunta que é confortável para a minha resposta. Então é uma zona que já não há muita dúvida. A minha dúvida é se esse vai ser o padrão do segundo bloco ou se você começou só levantando a bola para cortar em seguida. Vamos ver. Com relação à autorregulação do esporte, aqui talvez eu me alongue um pouquinho, então se eu estiver falando demais, o programa foi feito para dar profundidade aos temas, então vamos lá. Por favor, à vontade. Falando sobre a justiça desportiva. A justiça desportiva ela é uma criação constitucional no Brasil. Então nós temos um artigo na Constituição, artigo 217, que garante o início das ações referentes à disciplina e competição no esporte por meio da justiça desportiva. O que isso quer dizer? Todos aqueles processos que envolverem competição, confusão, tumulto, quebra-quebra, tudo isso que envolve uma competição ou questão de disciplina, é objeto de análise da justiça desportiva. Então, é o que nós ouvimos comentários, por exemplo, sobre os STJDs. E aqui eu deixo claro, não é um STJD. Cada modalidade, cada entidade de administração do desporto tem o seu próprio Tribunal de Justiça Desportiva ou, sendo uma entidade nacional, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, um jogador que foi expulso, por exemplo, deu um soco no adversário e foi expulso. Obviamente, sem que haja uma limitação de ação na esfera penal, porque o exemplo que eu dei configura uma infração penal, os reflexos disciplinares desportivos vão ser julgados pela justiça desportiva. Uma questão de interpretação de regulamento. Isso também é uma questão objeto de análise da justiça desportiva, porque o regulamento da competição é uma questão que envolve a prática desportiva. Então, temos essa primeira estrutura. Temos também uma questão que é garantida tanto nacional quanto internacionalmente, e aí a gente está falando de movimento olímpico, que é a autonomia das entidades para definir o seu modelo administrativo e suas regras de governança. E aí eu acho que é importante a gente destacar uma coisa. A gente está falando de autonomia. Então ela pode criar suas próprias regras de governança, sua própria estrutura administrativa. Porém, a gente não está falando de soberania. Então ela pode criar as suas regras
desde que cumpra a legislação vigente no país. Então, obviamente, você não pode ter uma lei específica para aquela entidade de administração querendo regular como ela vai ser gerida. Mas se você tiver uma lei geral falando as associações sem fins lucrativos vão ser estruturadas minimamente assim, 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 isso não fere a autonomia das entidades, a autonomia de autorregulação, o direito de autorregulação. Então, a gente tem um caso recente de uma grande confederação brasileira em que foi discutido o modelo eleitoral. Um processo que começou em 2018, foi assinado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que orientou eleições convocadas logo em sequência, e muito recentemente o Judiciário reviu aquele termo de ajustamento de conduta e considerou nulas aquelas reuniões, nomeando um interventor que teve por responsabilidade convocar novas eleições no prazo de 30 dias. E esse interventor nomeado foi uma pessoa não de dentro da confederação, mas de dentro da estrutura esportiva. Uma pessoa que estava no STJD. Então você percebe que o Poder Judiciário teve também a cautela de não nomear um interventor externo para preservar a questão da autorregulação e da autonomia. Eu acho que essa foi uma decisão importante por parte do Poder Judiciário. Então, a gente teve esse tipo de ação bastante razoável porque ela questiona a estrutura esportiva perante a legislação nacional. Ela questionou se aquela estrutura esportiva estava cumprindo a legislação nacional. O que houve foi uma questão formal de quem deu origem à ação, mas isso é uma questão que não geraria problemas externos. Por exemplo, nós ouvimos aí falando em desvinculação ou desfiliação da Confederação Brasileira, com reflexo inclusive na possibilidade do clube representante do país participar de uma competição internacional. Não, isso está de acordo com a autonomia. Uma questão que poderia gerar problemas, e aqui também, novamente, não vou citar o caso, mas uma pesquisa rápida as pessoas podem identificar, se um clube se sentir injustiçado, incomodado, e acionar o Poder Judiciário diretamente, suprimindo a instância desportiva, sem passar pelo STJD, ele for ao Poder Judiciário pedindo alteração de resultado, anulação de partidas, quaisquer questões desse tipo. E aqui eu tenho uma questão que talvez seja divergente de algumas opiniões. Então é uma opinião pessoal minha, não é uma jurisprudência, não é uma construção doutrinária. Eu entendo que o clube ele não pode acionar o Poder Judiciário para buscar a alteração dos resultados esportivos. Mas da mesma forma que existe a possibilidade de que sejam iniciadas ações penais por uma ação desportiva, também existem possibilidades de que seja iniciada uma ação cível em razão de problemas na estrutura desportiva. Então, se esse clube entender que foi prejudicado, seja qual for o fator, mas se ele entender que ali houve imprudência, negligência ou imperícia de quem prejudicou, ou seja, se foi um prejuízo trazido a ele por culpa de outra pessoa, ele pode buscar uma reparação cível dos prejuízos que teve. Então, por exemplo, se esse clube foi rebaixado por um erro que é possível vincular a um erro técnico, a uma imperícia de um árbitro, esse rebaixamento representará um prejuízo financeiro. Ele pode buscar uma reparação cível desse prejuízo junto ao responsável pela arbitragem, que no caso do Brasil é a Confederação Brasileira de Futebol. Isso aqui dando o exemplo do futebol, mas isso pode acontecer no basquete. Ele não evitaria o rebaixamento, mas ele teria algum tipo de... Ele poderia buscar algum tipo de compensação financeira, que é um impacto civil extra esportivo. Exatamente, ele não vai alterar os reflexos esportivos,
Ele não vai ter que mudar o jogar. resultado. Ele vai No caso do futebol, ele vai ter que jogar Série B. Ou assim, ele perdeu uma vaga para Libertadores. Ele não vai jogar Libertadores. Ele não pode entrar com esse processo. Ou melhor, ele pode entrar com esse processo porque no Brasil qualquer um pode entrar com qualquer processo. Mas se ele entrar com esse processo, ele pode ser sancionado pela estrutura esportiva e aí pelo STJD e pode ser rebaixado em razão de suprimir instâncias, de acionar diretamente a justiça comum. Então, levar questões de disciplina e ética para a justiça comum ou questionar questões que sejam próprias de autorregulação e de governança pode gerar punições esportivas. Buscar reparação trabalhista, por exemplo, um atleta que busca receber os seus salários na Justiça do Trabalho, ele não vai ser punido por isso. Buscar uma punição criminal, por exemplo, houve um caso de racismo num estádio e o atleta que foi alvo da injúria ou do crime de racismo, ele pode buscar que seja aberta uma ação penal. E aquela pessoa que for prejudicada, tiver prejuízo financeiro, ela pode buscar a reparação dos danos financeiros junto à justiça comum. Esse é um entendimento meu. Não vimos ainda um caso assim, porque, em geral, as questões esportivas se resolvem dentro da estrutura. Mas eu entendo, a minha leitura da legislação nesse sentido é de que não há uma possibilidade de punição por buscar uma reparação cível junto à justiça comum. E aí a gente fala em responsabilidade do gestor. A gente está falando em fair play, o gestor ele é responsável pelos resultados financeiros do clube. Ele é responsável, inclusive, solidariamente, se o clube se endividar mais do que a sua capacidade de receita. Então, considerando essa responsabilidade, eu entendo que é responsabilidade do gestor buscar a reparação de danos cíveis no judiciário. Não vimos, mas agora, com uma visão mais empresarial, eu acho que é bastante possível. E por mais que esse tipo de opinião, esse tipo de ação possa eventualmente incomodar, isso aí certamente vai incomodar, porque se aquele que é responsável pela arbitragem, se a confederação for responsabilizada por uma imperícia do árbitro, isso vai inevitavelmente começar a trazer reflexos financeiros para ela. Isso vai incomodar. E qual que é a saída para que isso seja resolvido? Melhorar a qualidade dos profissionais. Então, talvez isso seja também algo importante para melhoria do ambiente, porque a gente discutiu no último bloco por que os investimentos no esporte ainda são incertos. Esse é um outro ponto. O resultado ainda passa muito pelas mãos de profissionais que não são necessariamente tão qualificados quanto deveriam. Ou melhor, não são nem profissionais, não há exclusivamente profissionais de arbitragem. Por mais que a gente saiba que muitos deles se dedicam a isso, ainda se exige uma outra formação e muitas vezes uma outra atuação profissional, exigência essa que surgiu como uma forma de minimizar a possibilidade de corrupção do árbitro. Então a ideia original era que ele não tivesse aquilo como uma fonte primária de renda para que não fosse corrompível. O que a gente vê no nível de profissionalização que a gente tem hoje é que ele tem que ter aquilo como uma fonte primária de renda para se especializar, para se dedicar exclusivamente àquilo, e tem que ter um controle sobre a possibilidade dele ser corrompido. Mas ter árbitros, e aqui eu coloco muitas aspas, ter árbitros amadores nesse sistema é péssimo. Tanto para quem forma os árbitros, para a imagem de quem forma os árbitros, quanto para as empresas que estão explorando essa atividade econômica, no caso, os times. Quanto a gente está conversando aqui sobre exatamente o impacto civil e o impacto esportivo, vem um outro ponto, que é a própria... Você comentou sobre a constituição da SAF para melhorar as condições de pagamento da dívida. Mas quando a gente tem um clube social sendo responsável pela dívida, como funciona essa execução? Eu fico vendo alguns clubes com endividamentos na casa dos 10 dígitos,
E me questiono se alguns desses clubes, eventualmente, se você colocar uma taxa de juros ali adequada ao risco, a receita que o clube absorve não seria capaz de compensar os juros. Que dirá operar a empresa e o residual amortizar a dívida. Então, eu fico imaginando como esses mercados se ligam, né? Então, como um banco que empresta ou mantém dívidas com essas estruturas associativas tem recursos para executar essa dívida. Você quer a resposta politicamente correta? A ou verdadeira. Não sempre tem. a verdade. Não tem. Vai entrar no bolo, vai entrar na briga. E isso aumenta o risco, isso aumenta o custo da dívida. Infelizmente, a gente não tem formalmente a possibilidade de falência de entidades sem fins lucrativos no Brasil. O que eles fazem é rolar ou enrolar a dívida, literalmente. Eles vão se endividando para tentar empurrar isso para frente. Então, quando vem um bloqueio de receitas, eles tomam um novo empréstimo para liberar essas receitas, ou quando vem um transfer ban, que é quando o clube não pode registrar atletas, eles buscam aí um crédito também no mercado para quitar essa dívida em específico, para poder liberar o registro de novos atletas. Então, eles vendem o almoço para comprar a janta. Essa questão do transfer ban eu acho muito interessante. A gente vê no futebol hoje uma estrutura que essencialmente ela é interessante. Tem, obviamente, como toda estrutura, tem pontos de melhoria, mas a gente tem a CNRD, que é a Câmara de Resolução de Disputas do Futebol. Então, essa é a Câmara que tem o poder de impedir o clube de registrar os atletas, que tem um poder de execução dentro do sistema esportivo. E isso tem se mostrado eficaz quanto à execução das dívidas. E aqui eu volto a dizer, há problemas, não necessariamente isso tem sido feito no prazo desejado, mas a ideia é interessante, de trazer para dentro do sistema a resolução desses litígios. Não é uma câmara de arbitragem, como a gente vê, mas é um sistema administrativo de resolução de disputas. E eu acho que esse tipo de iniciativa é bastante interessante. Eu acho que vem sendo bem estruturado ao longo do tempo e tem se mostrado, na medida do possível, efetivo. Então eu acho que é legal a gente mostrar que o próprio sistema ele tem buscado formas de resolver esse problema de não pagamento de dívidas, principalmente as dívidas que são assumidas dentro do sistema, ou seja, clube com atleta, clube com agente ou atleta com agente. Então as dívidas que são criadas dentro do sistema podem buscar essa solução alternativa, que é bastante interessante. Agora, com relação aos bancos, é uma questão diferente. A gente vê o nível de endividamento bancário dos clubes já muito alto e com taxas que efetivamente dificultam a gestão do clube. Então, a gente fala de clubes aí com dívida na casa dos 800 milhões, 1 bilhão e receita anual de 200 milhões, 300 milhões. E um clube que não pode ter a sua falência decretada, a execução é muito mais difícil. Então, qual é o risco e qual é o valor da taxa que seria correto para um ambiente como esse? É um ambiente bem complicado. Acho que a partir do momento que a gente observar a conversão em empresas e o novo sistema, nesse ponto a gente vai ver um ganho, a gente tende a ver um ganho imediato, porque a noção de risco, risco é uma sensação, né? O risco é como você se sente com relação a uma situação. Então, o que eu imagino é que no ambiente empresarial, sendo uma SAF com a execução diferenciada, com a responsabilização dos sócios, com a possibilidade de falência, os bancos terão uma percepção de risco menor e isso vai refletir numa taxa menor e isso vai permitir uma operacionalização diferente das atividades. Quando a gente conversou boa parte
do assunto hoje tangenciou um tema específico que é governança. Né? Seja a governança para o esporte, seja a governança da administração do clube. Né? E fora isso, o esporte, especialmente você comentou sobre aquele 1% do porcento dos atletas que se destacam e mais que 70%, 80% dos atletas têm uma situação de restrição de renda e a gente acaba tendo nesse ambiente do esporte uma função também social muito relevante. E aqui a gente sempre traz discussões sobre temáticas ESG, e eu queria ouvir um pouco de você as aplicações e o jeito de olhar ESG dentro do esporte. Bom, então vamos lá. O ESG dentro do esporte é gigante. O que a gente vê muito são clubes fazendo greenwashing ou fazendo atividades ESG assim, pontuais como uma forma de divulgação, mas o potencial de ESG do esporte é fantástico. Eu não entendo. A gente tem algumas ações de comunicação, por exemplo, uma campanha que o Vitória fez para abastecer os bancos de sangue da Bahia, foi sensacional, mas foi uma questão pontual, não é uma questão, uma mudança na forma de pensar da estrutura esportiva. Então, assim, você tem campanhas pontuais muito interessantes de combate à violência, ao racismo, mas estruturalmente ainda se precisa de mais. E o esporte, e no Brasil eu vou falar do futebol porque é o nosso esporte nacional. Então, assim, o esporte e o futebol no Brasil, eles têm um papel social muito grande. É um instrumento de inclusão social, de educação, de ensino, de disciplina, de valores, e projetos sociais, muitos projetos sociais. E aqui, quando eu falo de projetos sociais, eu estou saindo de futebol. A gente vê em comunidades basquete 3x3 ganhando força, no litoral temos o surf sendo uma ferramenta de inserção e de educação e de convivência. Então, a gente tem o esporte como uma ferramenta muito importante, mas eu acho que uma das questões que pouco se fala é sobre o impacto ESG do esporte sobre o E, sobre a questão ambiental. Você vê discussões sobre governança, você vê discussões sobre o papel social do esporte, mas muito pouca gente fala sobre a importância do esporte para a questão social. E aí eu ouço muito assim, mas o futebol não tem emissão nenhuma. O futebol ele é por si só uma atividade ambientalmente correta. Bom, se você falar dos 11 que estão correndo ali de um lado contra os 11 que estão correndo ali do outro, certamente. Mas a atividade de futebol é muito mais que isso. Então, a gente tem, por exemplo, e aqui é um exemplo mais evidente, transporte dos atletas, transporte aéreo, iluminação de estádios, os impactos são pequenos. Mas eu acho que a grande questão do esporte nesse ponto é que o esporte é talvez a mais eficiente plataforma de divulgação que existe na nossa sociedade. Talvez junto com a música, o esporte é uma das mais eficientes plataformas de divulgação. E aí onde é que entra a responsabilidade ambiental dos clubes? É em observar o que eles estão divulgando. Então, o futebol não tem emissão, tá? Mas essa empresa que está estampada desse tamanho na frente da sua camisa, qual que é a responsabilidade ambiental dela? O que é que você está divulgando aí? Você está divulgando uma empresa que tem em seus valores intrínsecos valores ESG? Então os clubes eles têm que começar a se preocupar com quem eles estão se relacionando, porque isso diga-me com quem andas e te direi quem é. No caso do futebol diga-me quem divulgas e te direi quem é. Então assim, é uma lógica
impensável no momento? Mas o ideal é que os clubes passem a ter esse tipo de responsabilidade. E aí eu falei real por quê? Porque os grandes patrocinadores recentes dos clubes de futebol estão de alguma forma, e aqui eu não tô falando de todos, obviamente, mas eu estou falando de uma maneira geral, talvez aí se eu pegue 60%, 70% dos patrocinadores. Eles são ou de indústrias que estão ligadas a grandes quantidades de emissão de combustíveis, de gases do efeito estufa, ou que têm reflexos sociais muito grandes. E aqui na parte social eu vou ser bem direto. Clubes que têm como patrocinadores principais casas de aposta. A gente está passando por um período de regulamentação das casas de aposta no Brasil, e a gente precisa regulamentar, a gente não vai conseguir combater essa atividade, acho que tentar barrar isso seria o pior dos caminhos, mas nessa regulamentação a gente precisa reconhecer uma questão que já é assim, reconhecida como um problema na Europa, nos Estados Unidos, que é a ludopatia, que é o vício em jogo. E o Brasil tem uma situação social que é muito grave. Você vê pessoas anunciando as apostas esportivas como uma forma de renda, em uma sociedade em que a pessoa ela não sabe o que ela vai jantar. E você vê que pessoas literalmente vendem o almoço, não é para comprar a janta, é para tentar comprar a janta. Então elas deixam de comer para fazer uma aposta esportiva, esperando que o resultado vai garantir 2 ou 3 dias de comida. E a gente vê casos de endividamento num nível altíssimo. Então, isso eu acho que faz parte da responsabilidade social do clube. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar em transferência de imagem. O clube está transferindo a imagem dele para uma empresa, ele está se vinculando àquela empresa e pode ser usado como uma chancela de qualidade, mas o contrário também é verdadeiro. Aquela empresa está transferindo a imagem dela para o clube. Então, se o clube não se preocupar com o que ele está divulgando, com quem ele está se vinculando, a gente precisa responsabilizar esse clube, dizer que esse clube não tem responsabilidade social, responsabilidade ambiental. E a hora que isso for para um modelo empresarial, a hora que isso for para o mercado de ações, e aí eu falo em capital aberto, acho que é importante a gente discutir quais são as barreiras que estão impedindo os clubes de entrar nesse mercado. Acho que a gente não vai conseguir abrir esse mercado num formato ideal, mas a gente precisa abrir para aproximar esse mercado do que a gente considera um modelo ideal. Mas pensando lá na frente, os clubes com capital aberto, se eles se vincularem a esse tipo de empresa, eles podem ter a rejeição de um grupo de investidores. E aí a gente vai ver uma redução de liquidez de ação, uma perda de valor. Então, a gente tem aí uma série de reflexos que a literatura já nos ensina que existem para empresas que não têm uma atuação ambientalmente correta ou socialmente correta, né? Que não respeita aquelas que são consideradas as melhores práticas de ESG. Vinícius, a gente está caminhando para o final. Queria agradecer imensamente pelo seu tempo, pelo debate. A gente teria assuntos aqui para fazer algumas edições ainda. Eu espero que eu possa fazer esse convite novamente e que você o aceite. Espero que você também tenha gostado. Sem dúvida, foi um prazer. E nós certamente teríamos aí mais conversa para uns 4 ou 5 programas. Acho que vale a pena a gente observar mais um tempo como esse mercado vai se comportar, ver como vão ser as regulações que estão no forno aí para sair, e o convite já está aceito. Num futuro a gente volta a alinhar as agendas e já está aceito. Pode contar comigo aqui para a gente discutir o que a gente não discutiu e discutir as mudanças do cenário. Acho que vamos ter muitas mudanças do cenário no futuro próximo e é importante a gente analisar o passo a passo que está acontecendo para que quando esse mercado realmente florescer, e é um mercado que vai florescer, porque, como eu disse, é um mercado que é uma enorme plataforma de divulgação, é um mercado com muita visibilidade, então é um mercado que vai virar, a gente não tem dúvida de que ele vai virar.
com alguns ajustes. Então, vale acompanhar, vale ficar de olho, vale discutir. E, inclusive, discutir para tentar influenciar a construção desse mercado. Porque quem atua no mercado financeiro, quem conhece as empresas, precisa trazer essa expertise para um mercado que ainda está engatinhando nesse sentido. Então, é uma discussão importante e eu estou totalmente à disposição. O convite já está aceito. Maravilhoso, muito obrigado. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre trazendo as principais mentes do mercado para ajudar você, investidor, a se tornar cada dia um pouquinho melhor. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até a próxima!